E hoje, mais uma quarta-feira, e vamos, mais uma noite, fazer a leitura deste livro, que é o livro Despertar da Consciência, de Neville Goddard. Este livro é um livro fantástico. Aqui neste livro tem uma coletânea das 7 obras de Neville Goddard, onde ele mostra para nós um caminho para o despertar da consciência e traz também para nós uma nova visão das palavras da Bíblia, das Escrituras Sagradas. E é muita sabedoria que ele compartilha com todos nós. Esses ensinamentos, eles vêm desde o século passado. Esse livro foi escrito em 1900, foi publicado em 1941, mas ele foi escrito no início do século passado. Então, são ensinamentos que eles valem para os nossos dias de hoje também. Antes de nós iniciarmos a nossa leitura, vamos nos conectar com as pessoas que estão presentes. Eu te vejo, Elisa, te vejo, Patrícia, te vejo, Érica. Eu estou aqui. E vamos nos conectar com o nosso divino, que habita no nosso ser. Vamos fechar os olhos, inspirar profundamente, abrir as portas do nosso coração, que é onde habita o nosso divino, nosso Antariame, nossa essência, nossa centelha. Não importa o nome que chamamos, o que importa é essa conexão. E caminhando nesse espaço, vamos nos aproximando do nosso divino pessoal, que pode ser apenas presença, luz. Ele pode ser você. Junto ao nosso divino, vamos intencionar que essa leitura traga o despertar da consciência para nós e para toda a nossa egrégora de círculo de almas, porque quando nos transformamos, transformamos todos ao nosso redor. E agora, junto ao nosso divino, vamos inspirar profundamente e abrir os nossos olhos. Então, nós vamos iniciar a nossa leitura na página 208. Hoje, o capítulo ele é bem longo, ele está falando sobre os 12 discípulos. Então, a gente vai fazer somente este capítulo hoje, porque ele vai falar bastante sobre os discípulos. Começa na página 208. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Está em Mateus 10, versículo 1. Os 12 discípulos representam os 12 atributos da mente que podem ser controlados e disciplinados pelo homem. Quando discípulos, eles sempre obedecerão ao comando de quem os disciplinou. Esses 12 atributos no homem são os potenciais de cada mente. Quando indisciplinados, as suas ações desordenadas se assemelham mais às ações de uma multidão desorientada do que às táticas de um exército treinado e disciplinado. Todas as instabilidades e confusões que envolvem um homem
podem ser atribuídas diretamente a estes 12 discípulos, a esses 12 atributos, que são mal controlados pela mente humana em seu estado atual de inércia. Até que eles sejam despertados e disciplinados, eles permitirão que cada boato, sensação ou emoção os abalem. Quando os 12 discípulos estiverem disciplinados e sob controle, aquele que o fizer dirá a eles: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo de amigos, pois tudo o que ouço de meu Pai, eu compartilho convosco. Está em João 15, versículo 15. Ele saberá que, de agora em diante, cada característica da mente que ele conseguir disciplinar será um amigo e um aliado que irá protegê-lo. Ontem, vou até fazer uma observação, porque ontem a Denise estava falando sobre a disciplina e de quanto é importante nós mantermos uma disciplina. Enquanto nós estamos rebeldes, quando nós estamos ainda revoltados em alguns momentos, posso falar até dessa forma, o que acontece muito? A gente não aceita a disciplina, mas a disciplina ela é extremamente importante para a nossa vida, porque quando nós nos disciplinamos, nós conseguimos estar muito mais despertos, alinhados, equilibrados e conseguimos muito mais ajuda de dentro de nós mesmos, assim como a gente consegue através dos 12 atributos da mente. Quando a gente está em equilíbrio, conseguimos ter ele como aliados, como amigos, para nos ajudar. Então, é muito importante a disciplina. Os nomes dos 12 aspectos revelam as suas naturezas. Esses nomes não são dados a eles até que eles possam ser chamados ao discipulado. Eles são Simão, que mais tarde foi chamado de Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas. O primeiro aspecto a ser chamado e disciplinado é Simão, ou a capacidade de saber escutar. Essa faculdade, quando elevada ao nível de um discípulo, permite que apenas determinadas impressões cheguem à consciência, apenas aquelas das quais os ouvidos são instruídos a deixarem entrar. Não importa o que a sabedoria do homem venha a dizer, ou o que a evidência dos seus sentidos lhe mostre. Se tais sugestões e ideias não estiverem de acordo com o que ele ouve, ele permanecerá intransponível. Quanto é importante a gente escutar, ouvir de verdade, e filtrar aquilo que ouve. Aqui está mostrando para a gente. Essa faculdade, quando instruída pelo seu Senhor, sabe que cada situação que ela permitir entrar pelos portões do céu, os ouvidos, irá chegar ao seu Senhor e Mestre, a consciência, e deixará a sua impressão. E essa impressão, com o tempo, se tornará uma expressão. Porque tudo aquilo que a gente ouve, primeiro ele fica dentro da nossa mente, dentro do nosso ser, é feito uma impressão, é feita uma fotografia como imaginação, através da nossa mente, e isso, com o tempo, ele vira uma expressão que é aquilo manifestado na nossa vida. Isso manifestado de forma material na nossa vida. Então, é isso que ele está dizendo aqui. A instrução para Simão é que ele garanta que somente visitantes dignos e honrosos entrem no templo do Senhor, que é a consciência. Onde é o templo do Senhor? É em nós, no nosso ser. É isso que ele está dizendo. Nenhum erro seu passará por despercebido e nem será escondido de seu ventre, pois cada expressão na vida mostrará ao seu Senhor quem ele, consciente ou inconscientemente, recebeu. E quem é o Senhor? O Senhor, ele é você. É a sua
que está dentro de você, é a sua consciência, é ali que habita o Senhor, que é Deus. Quando Simão se mostrar ser um discípulo fiel e verdadeiro através de seu trabalho, em seguida ele receberá o sobrenome de Pedro, ou Pedra, o discípulo impassível, que não pode ser subornado ou coagido, não importa qual seja o visitante. Ele será chamado pelo seu Senhor como Simão Pedro, aquele quem ouve fielmente as ordens do Senhor e que, além delas, nada escuta. Este Simão Pedro é aquele quem descobre o eu sou como o Cristo. E por causa desta sua descoberta, lhe são entregues as chaves do céu. E sobre essa pedra se edifica o templo de Deus. As construções devem ter bases sólidas e somente uma audição disciplinada pode, ao perceber que o eu sou é Cristo, permanecer firme e inabalável, sabendo que o eu sou Deus e além de mim não há nenhum Salvador. Pedro é quem tem as chaves das portas do céu. Então, para ele foi entregue isso. E nós precisamos aprender a ouvir para que aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente escuta de verdade, não seja coisas que abalem o nosso ser. Porque se ele abalar, a gente não consegue trabalhar o nosso eu sou, a gente não consegue trabalhar no nosso templo interior. O segundo aspecto a ser chamado ao discipulado é André, ou coragem. Quando o primeiro aspecto, a fé em si mesmo, é desenvolvido, ele automaticamente chama o seu irmão, ou a coragem. A fé em si mesmo não pede a ajuda de nenhum homem, mas sozinha e silenciosamente se apropria da consciência da qualidade desejada, e apesar da razão ou das evidências de seus sentidos provarem o contrário, ela continua fiel, esperando pacientemente, com a certeza de que a sua afirmação invisível, se mantida, será realizada. Tal fé desenvolve uma coragem, uma força de caráter que vão muito mais além do que os maiores sonhos do homem indisciplinado, cuja fé está apenas nas coisas que vê. O que ele está dizendo aqui? Que nós precisamos também desenvolver a nossa fé em si mesmo, acreditar. Não é o ver para crer, e sim o crer para ter. É isso que ele está dizendo aqui. A fé do homem indisciplinado, na verdade, não pode ser chamada de fé, porque se tomarem os medicamentos, os exércitos ou a sabedoria do homem, nos quais a sua fé é depositada, essa fé e coragem também serão tomadas. Mas para aqueles que é disciplinado, o mundo inteiro poderia ser tomado, e ainda assim permaneceria fiel no conhecimento de que o estado de consciência em que ele habita irá, no seu devido tempo, encarnar em si. Essa coragem é o irmão de Pedro, André, o discípulo, que sabe ousar, cumprir e manter discrição. Os próximos dois a serem chamados também estão relacionados. Estes são os irmãos Tiago e João. Tiago, justo, o juiz justo, e seu irmão João, o amado. A justiça, para ser sábia, deve ser administrada com amor, sempre oferecendo a outra face em todos os casos, retornando o bem para o mal, o amor para o ódio, a não violência para a violência. O discípulo Tiago, símbolo de um julgamento sábio, quando promovido para o alto cargo de um juiz supremo e disciplinado, deverá manter os olhos vendados para que ele não seja influenciado pela carne e nem julgue as coisas pelas aparências. O julgamento disciplinado
deve ser realizado por uma pessoa que não se deixe levar pelas aparências. Aquele quem chama esses irmãos ao discipulado continua fiel ao seu comando proposto, ou seja, a ouvir apenas o bem. O homem que tem essa qualidade da mente disciplinada é incapaz de ouvir e aceitar como verdade qualquer coisa que não preencha o seu coração com amor ao ser ouvida, seja essa coisa dita por si mesmo ou pelos outros. O que ele está dizendo aqui? Que a primeira coisa que nós temos que fazer é nos libertar do julgamento. Por quê? Porque o julgamento, ele realmente atrapalha e nós, muitas vezes, julgamos. Na verdade, a gente julga nós mesmos, as outras pessoas ao nosso redor, as situações. Então, o julgamento, ele é muito presente. A gente precisa começar a despertar para isso, se disciplinar para parar com esse julgamento. Então, a primeira coisa é parar com o julgamento. O segundo, por isso que ele fala de fechar os olhos e sentir, né? O sentir com o coração, com o amor. E o amor é o que faz com que tudo caminhe na ordem correta. Então, também para nós olharmos tudo com olhos de amor. É isso que Tiago e João faz. Esses dois discípulos, ou aspectos da mente, estão unidos como se fossem um só, e são inseparáveis quando despertados. Aquele que é disciplinado perdoa a todos os homens por serem o que são. Ele, por ser um sábio juiz, sabe que todo homem expressa perfeitamente aquilo que ele é consciente de ser como homem. Ele sabe que toda manifestação repousa sobre o fundamento imutável da consciência e que as mudanças de expressão só podem ser realizadas através de mudanças da consciência. Estas qualidades disciplinadas da mente dão permissão para que todas as pessoas sejam aquilo o que elas realmente são, sem condenação e sem críticas. No entanto, embora permitam esta perfeita liberdade de escolha para todas essas qualidades, no entanto, estão sempre à espreita, cuidando para que tudo o que elas mesmas fazem e profetizam, tanto para si quanto para os outros, apenas glorifiquem, dignifiquem e deem alegria para que as profere quando expressas. O quinto elemento chamado ao discipulado é Felipe. Este pediu para ver o Pai. O homem despertado sabe que o Pai é o estado de consciência no qual o homem habita e que esse estado, ou Pai, só pode ser visto quando é expressado. Ele sabe que ele é a perfeita imagem e semelhança da consciência com a qual ele se identifica. Então ele declara: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revela. Está escrito em João, versículo 18. Se vos conheceis a mim, também conheceis o meu Pai, e desde já o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que eu estou convosco e ainda não me conheces, Felipe? Quem viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, e quem faz as suas obras. Está escrito em João 14, versículos 7 ao 10. Eu e meu Pai, a consciência e a sua expressão. Deus e o homem são um. Quando ele fala, essa passagem toda que está mostrando aqui, Felipe, está mostrando, essa pergunta que ele fez e a resposta que foi dada por Jesus, é falando: como que não conhece se eu estou sempre aí dentro? Eu sou você. Como que você ainda não me conhece? É exatamente isso que ele está dizendo. Eu estou dentro de você. Basta você enxergar. Basta você
se conectar comigo. É isso, por isso que é importante, tão importante essa conexão que a gente faz todos os dias, e a gente precisa estar sempre olhando, vigiando, observando. Estou conectada, por quê? Porque é ali que está a presença, é ali que está Deus. Eu e meu Pai, a consciência e sua expressão, Deus e o homem são um. É tudo uno. Este aspecto da mente, quando disciplinado, persiste até que ideias, ambições e desejos se tornem realidades físicas. Este é o aspecto que afirma: apesar de saber que os vermes devorarão a minha pele e o meu corpo, ainda em minha carne eu verei a Deus. Jó 19, versículo 26. Ele sabe como manifestar a palavra, como dar forma ao que não tem forma. O sexto discípulo se chama Bartolomeu. Este aspecto é a faculdade da imaginação, cuja qualidade da mente, uma vez acordada, destaca o indivíduo da multidão. Uma imaginação desperta coloca aquele que a despertou muito acima do homem médio, dando-lhe a aparência de um farol, uma luz em um mundo de escuridão. Nenhuma outra qualidade separa tanto o homem do homem quanto a imaginação disciplinada. Esta é a separação do joio e do trigo. Aqueles que mais contribuem para a sociedade, em sua maioria, são nossos artistas, cientistas, inventores e todas as pessoas que possuem uma vívida imaginação. Olha como é importante a imaginação. A imaginação, a gente vai ter um livro que só fala sobre. Acho que eu caí aqui. Não sei o que aconteceu. Eu estou tudo te bem? ouvindo. Tá me Estou te ouvindo? ouvindo, mas não estou te vendo. Alguma coisa aconteceu que eu não sei o que foi. Deixa Caiu eu a ver aqui. imagem. Caiu a imagem. É. Deixa eu ver o que Está aconteceu aqui. parecendo bem esquisito aqui. Sim. Aqui aparece que a Eliane Maia está compartilhando a tela. Ah, então calma aí. Deixa eu ver aqui. Ó, tá um trem para a gente escrever, que trem esquisito. Negócios diferentes. Deixa eu fechar tudo isso daqui. Agora foi, né? Voltou. Ó, voltou. Tá, não sei o que aconteceu, não. Normalizou. Normalizou. Eu falei, ué, deu uma Eu não mensagem estou aqui. compartilhando, não. Eu não estou, eu não estou compartilhando, eu estou com dificuldade aqui, mas não estou compartilhando, que eu não entendo nada de celular, de internet, eu não entendo nada. Eu estou querendo ver o que aconteceu com a minha janela, eu não sei o que está acontecendo também, não, gente. Ah, tá. Eu acho que alguma coisa apertou aqui. Não sei o que Mas foi. agora eu também não sei. Olha como é que eu estou. Eu estou com a minha live atrás, eu não estou entendendo nada. Tá, não tem problema, não. É, Então, desculpa. imagina. Quanto que é importante a nossa imaginação. A gente vai ter um livro que é O Despertar da Imaginação, de Neville Goddard. É o sexto livro daqui, do Despertar da Consciência, dessa coletânea, que vai falar muito sobre a imaginação. Porque uma coisa é visualizar, outra coisa é imaginar, né? Então, tem várias formas de você ver, né? E o poder da imaginação é realmente o que vai fazer a diferença na vida de cada um de nós. É você saber trabalhar a sua imaginação de uma forma disciplinada e correta. E é o sexto discípulo, que é o Bartolomeu, que ele tem esse aspecto da nossa mente, que é para trabalhar a nossa imaginação. Se uma pesquisa fosse feita para descobrir a razão por que tantos homens e mulheres com um bom nível de formação educacional fracassam em seus anos pós-faculdade, ou se fosse feita para descobrir o motivo da diferença de poder aquisitivo entre as massas, não restaria nenhuma dúvida de que a imaginação possui grande parte nisso. Tal pesquisa mostraria que a imaginação é o que faz alguém ser um líder, enquanto a falta dela é a que torna alguém um seguidor. Olha quanto é importante a imaginação.
Ao invés de desenvolver a imaginação das pessoas, nosso sistema educacional muitas vezes a sufoca ao tentar colocar na mente das pessoas a sabedoria que a ele convém. O nosso sistema o obriga a memorizar uma quantidade enorme de livros que em breve serão refutados por livros mais atualizados, e assim por diante. A educação não é dada ao tentar colocar sabedoria dentro do homem. Seu propósito, na verdade, é extrair e revelar a sabedoria que está latente dentro de você, dentro dele. Você, leitor, convoque a Bartolomeu para o discipulado, pois apenas quando essa qualidade se juntar ao discipulado, você terá a capacidade de conceber ideias que irão te elevar além das limitações do homem comum. Ok? Vamos falar assim, que sacada que eu peguei aqui. A gente pode chamar por Bartolomeu, que existe aí uma energia muito forte dele, que podemos convocar ele, chamar ele e pedir ajuda para a gente se disciplinar e desenvolver a imaginação. Olha que fantástico que a gente pode fazer aqui. O sétimo chamado é chamado de Tomé. Esta qualidade, quando disciplinada, duvida ou nega a todos os rumores e sugestões que não estejam em harmonia com o que Simão, Pedro, tenha sido ordenado a deixar entrar. O homem que é consciente de ser saudável, não por sua saúde hereditária, suas dietas, ou do clima em que vive, mas por conhecer e por ter despertado o estado de consciência em que habita, não importa quais sejam as condições em que o mundo se encontra, ele continuará a expressar a saúde. Ele poderá ouvir, através da imprensa, do rádio e dos sábios do mundo, que uma praga está varrendo a terra, e ainda assim ele permanecerá inabalável e indiferente. Tomé, o cético, quando disciplinado, negará a doença ou qualquer outra coisa que não esteja em harmonia com a consciência a qual ele pertence, para que nada tenha o poder de afetá-la. Olha que importante é esse aspecto que é o de Tomé. A qualidade do questionamento, quando disciplinada, protege o homem de receber as impressões que não estejam em harmonia com a sua natureza. Ele adota uma atitude de total indiferença em relação a todas as sugestões que são estranhas ao que ele deseja expressar. O questionamento disciplinado não é uma luta ou um esforço, mas sim uma total indiferença. Tomé faz com que somente aquilo que nós somos conscientes de ser entre em nossa energia e se manifeste. É isso que faz. Mateus, o 8º, é o dom de Deus. Essa qualidade da mente revela os desejos do homem como se eles fossem presentes de Deus. O homem que chama este discípulo para si, sabe que todos os desejos do seu coração são presentes do céu, e que eles contêm em si o plano e o poder de sua autoexpressão. Este homem nunca questiona a forma da sua manifestação. Ele sabe que o plano de expressão nunca é revelado ao homem, pois o caminho de Deus só se revela ao se passar por eles. Ele aceita totalmente os seus desejos como se fossem presentes já recebidos e segue o seu caminho em paz, na certeza de que eles vão acontecer. Mateus está presente todos os momentos, né? Eu estou sentindo bastante a presença de Mateus na minha jornada de vida. O 9º discípulo é o Tiago, filho de Alfeu. Ele é a capacidade de discernimento. Uma mente clara e ordenada é a voz que chama esse discípulo para si. Essa faculdade percebe aquilo, o que não é revelado aos olhos do homem. Este discípulo não julga pelas aparências, pois ele tem a capacidade de perceber
a fonte das causas e, sendo assim, ele nunca é enganado pelas aparências. A clarividência é a faculdade que é despertada quando esta qualidade é desenvolvida e disciplinada. Não a clarividência de cerimônias e rituais mediúnicos, mas a verdadeira clarividência, a clareza de ver todos os aspectos de uma situação. Que fantástico isso que ele está falando aqui. Porque, às vezes, a gente pensa na clarividência somente na clarividência de quando nós enxergamos algo que seja paranormal, que seja algo espiritual, mas muitas vezes eu não havia ainda me atentado antes de ler a clarividência dessa forma, que a clarividência também é a clareza de você enxergar as coisas como elas são, independente de ter essa clarividência espiritual, de você ver aí outras dimensões, não, de você ter clareza na sua vida. É isso que desperta, então, Tiago. Ou seja, esse aspecto da mente tem a capacidade de interpretar aquilo que é visto. Discernimento ou capacidade de diagnosticar é a qualidade de Tiago, filho de Alfeu. O Tadeu, o 10º, é o discípulo da gratidão, uma qualidade da qual o homem indisciplinado, lamentavelmente, não possui. Quando essa qualidade de louvor e ação de graças é despertada dentro do homem, ele sempre carrega as palavras "Obrigado, Pai" em seus lábios. Ele sabe que o seu agradecimento pelas coisas não vistas lhe abre as comportas do céu, que lhe dão presentes que vão além de sua capacidade de receber e são derramados sobre eles. O homem que não é grato pelas coisas que recebe não se torna um bom candidato a receber muitos presentes de uma mesma fonte. Até que essa qualidade da mente seja disciplinada, o homem não verá a flor do deserto como uma rosa. Gratidão e reconhecimento são para os dons invisíveis de Deus, os seus desejos, aquilo que a chuva e o sol são para as sementes invisíveis ao seio da terra. O 11º aspecto a ser convidado é Simão, de Canaã. Uma boa ordem para esse discípulo é: escutai as boas novas. Simão de Canaã, ou Simão da terra do leite e do mel, quando chamado ao discipulado, é a prova de que quem chama esta faculdade para si tornou-se consciente da vida abundante. Ele pode falar como o salmista Davi: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com azeite e meu cálice faz transbordar. Este aspecto disciplinado da mente é incapaz de ouvir qualquer coisa, exceto as boas notícias, e, sendo assim, é bem qualificado para pregar o evangelho ou as boas novas. O 12º e último dos aspectos disciplinado da mente é chamado de Judas. Quando essa qualidade é despertada, o homem sabe que ele deve morrer para aquilo que ele é, antes que ele possa se tornar aquilo que ele deseja ser. Então, por isso é dito que ele é o discípulo que cometeu o suicídio, o que é uma metáfora, uma maneira figurada de dizer aos iniciados que Judas é o aspecto disciplinado do desprendimento. Ele é aquela pessoa que sabe que o eu sou, que a sua consciência é o seu salvador. Então, ele abandonou a todos os outros salvadores. Essa qualidade, quando disciplinada, dá àquele que a possui a força para o desprendimento. O homem que chamou a Judas para si aprendeu como desviar a sua atenção para longe dos problemas ou limitações e a focá-la naquilo que é a solução ou salvador. Em verdade, eu vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Está em João 3, versículo 3.
Não existe maior amor do que este. Alguém que entregue a própria vida pelos amigos. Está em João 15, versículo 13. Quando o homem perceber que quando a qualidade de seu desejo for alcançada, ele salvará a ele e aos seus amigos. Ele voluntariamente dará sua vida, a sua atual concepção de si mesmo, pelos seus amigos, abandonando a sua consciência do que ele atualmente é, consciente de ser, para assumir a consciência daquilo que ele deseja ser. Judas, aquele a quem o mundo, em sua ignorância, o vê desmerecido, será, quando o homem despertar de seu estado indisciplinado, elevado ao alto, pois Deus é amor e não existe maior amor do que este, alguém que entregue a própria vida pelos seus amigos. Até que o homem deixe de ser aquilo que ele é consciente de ser agora, ele não se tornará aquilo o que ele deseja ser. E Judas é aquele que consegue isso através do desprendimento ou do suicídio, metaforicamente falando. Estas são as 12 qualidades que foram dadas ao homem na criação do mundo. O dever do homem é desenvolvê-la ao nível do discipulado. Quando isso for feito, o homem poderá dizer: eu te glorificarei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Está em João 17, versículo 4 e 5. Então, hoje, a leitura de hoje, ele foi da 209 até 223, 208 até 223, porque é um capítulo que está mostrando os 12 aspectos da mente, que são os 12 discípulos que estavam ao lado de Jesus. O que nós precisamos desenvolver, que a gente precisa se disciplinar, trabalhar a disciplina e trabalhar cada um desses aspectos. A gente pode ler novamente, pode deixar, de repente, fazer uma resenha, um resuminho de que cada um traz para nós, para que a gente comece a trabalhar isso internamente, deixar isso à vista, para que a gente possa trabalhar esses aspectos também dentro de cada um de nós. Eu vi em algumas situações aqui, um ou outro discípulo que está se apresentando esse aspecto na minha vida hoje. A gente consegue começar a perceber esses aspectos a partir do momento que a gente faz autoobservação. A autoobservação, ela é fantástica. A gente vai vendo as coisas se encaixando e se mostrando na nossa vida. É exatamente isso. Então, é como você receber, assim, um filme de algo que está realmente acontecendo na sua vida. A autoobservação, ela é fantástica. E a gente consegue isso através de meditação. Então, muitas pessoas são muito resistentes da meditação, mas a meditação é o caminho mais fácil para a gente fazer essa autoobservação. Aí, para quem não conhece, vocês todas conhecem, eu já apresentei para vocês, a mente serena é o primeiro passo. Então, antes, quando eu não conhecia, eu achava dificílimo fazer uma meditação. Eu não conseguia entender que para mim, eu ficar de olhos fechados, como se o mundo está aí correndo, eu vou ficar de olho fechado, parado, imóvel. Imagina, ou olhando para uma parede. Existem diversas formas da gente fazer uma meditação. E aí, quando eu comecei a praticar, é como se você estivesse subindo uma escada. Cada dia você está num degrau acima. E aí você consegue observar. E você consegue ver o que você precisa enxergar de verdade. O que precisa ser mudado, o que precisa aceitar, o que precisa perdoar, o que precisa trabalhar. Tem muitas coisas que a gente precisa trabalhar. E o que nós somos de verdade. Porque é isso que é importante. Ser o que você é, não aquilo que você... Às vezes,
a gente quer ser aquela outra pessoa, ou aqueles outros aspectos que ele não tem a ver com você. Você está se espelhando. Então, com a meditação, a gente consegue ver aonde que você é realmente e trabalhar para que você alcance patamar assim até maiores do que aquilo que você tanto almejava. Então, eu recomendo demais fazer a prática da mente serena, que é 3 minutinhos, que traz aí essa clareza, também vai trazendo aos poucos. No começo parece que você não está fazendo nada e realmente ele passa muito rápido, mas você começa a perceber. E aí, então, você vai poder fazer uma meditação que pode ser de diversas formas, pode ser conduzida, pode ser em silêncio, pode ser com mantra, pode ser de diversas formas. Mas a meditação, você fechar os olhos, ir para dentro, olhar com os olhos de verdade, né? Você vai começar a ter enxergar cada um desses aspectos, aonde é que está, o que você precisa desenvolver para disciplinar e trazer esses aspectos para a sua vida. É isso. Eu acho que fazer um resuminho é muito legal. Vou ver se eu faço um, assim, falando, Simão é tal situação, Pedro é tal, Simão não, o Simão é Pedro, então não posso falar Simão é isso, Tiago é este, cada um dos discípulos, Judas, e vou falando todos, não precisa nem ser exatamente nessa ordem, mas só uma palavra que traga aí essa essência do que é que nós precisamos trabalhar e disciplinar na nossa vida, tá bom? Então, gratidão imensa. Estou encerrando, então, a nossa leitura de hoje para nós irmos para o momento de compartilhar. Compartilhar é feito pelo Zoom e quem quiser participar é só acessar na minha bio, que eu estou deixando aqui no descritivo, e pode participar conosco. É totalmente gratuito, é só vir com a gente e participar. Basta ter vontade, querer isso de coração, intencionar isso para estarmos juntos aqui. Tá bom? Gratidão.